aqui no YouTube eu estou mostrando todos os slides. O que é a alma? A alma humana, a persona humana é mente, vontade e emoção. Eu quero fazer aqui uma analogia com o computador, só para vocês entenderem. A partir de agora nós iremos aprender um pouco como alcançar melhor qualidade de vida, né, no nosso viver cotidiano, pessoal, familiar, organizacional, né, com as técnicas de autocura consciente. Confere que você tem uma mente para você pensar e tudo. Confere que você tem uma vontade, o seu arbítrio. Eu vou fazer isso ou não vou fazer aquilo, não é assim? E confere que você tem uma emoção. Quando eu falo disso, de emoção, o pessoal fala, uma emoção? Eu tenho diversas emoções. Mas eu não estou falando das emoções, eu estou falando de emoção como vamos dizer assim, um dispositivo único. A alma humana, a persona humana é mente, vontade e emoção. É onde ficam todas as informações gravadas. Vamos entender um pouquinho. A memória do computador. A memória RAM nós sabemos é o que? É o processador. É a mente racional, ou seja, a nossa racionalidade. A memória RAM é a memória bio do computador. É a que liga e diz assim, o computador quando ele liga, passa aquele monte de letrinha preta e fala assim, ó, agora eu estou pronto, pode executar a tarefa aí que eu vou te obedecer. E o HD? Né? O HD, onde é tudo gravado. Então nós temos a memória RAM, a memória ROM, e o HD, onde são gravadas as informações. A partir de agora nós iremos aprender um pouco como alcançar melhor qualidade de vida, né, no nosso viver cotidiano, pessoal, familiar, organizacional, né, com as técnicas de autocura consciente, para então perceber e desfrutar nessa maior missão dada ao gênero humano na Terra. Agora eu quero que você me ajude. Qual parte é mais inteligente? A nossa mente, a nossa vontade ou a nossa emoção? Qual dessas três partes é a mais inteligente em nós? Eu sempre fui professor e eu vejo o seguinte, que quando nós falamos e expressamos através de um desenho ou através da escrita e tudo mais, as pessoas gravam mais. Muito embora, por causa de todo esse aparato de internet, de celular e de coisa, as pessoas ficaram muito auditivas. Mas, de qualquer forma, eu vejo que é interessante. Quem respondeu mente, respondeu que o processador é a parte mais inteligente. Agora, o processador, ele só vai processar o que está ali. A mente em si, ela não é a parte mais inteligente, ela é a parte que mais processa. A vontade também não é a parte mais inteligente, é a parte que adere à vontade, adere ao que a mente cogitou. A emoção é o HD. E esse HD é onde ficam todas as informações gravadas. Sejam informações de quaisquer tipo, sejam informações traumáticas, sejam informações alegres, sejam informações prazerosas, enfim. Agora nós vamos entender um pouco mais ainda aqui sobre esse armazenamento, né? O conjunto de informações, a consciência informacional. Esse armazenamento, ele se dá da seguinte forma, ele se dá com pastinhas neutras, certo? Informações neutras, pastinhas traumáticas e pastinhas prazerosas. Então, o HD, ele vai sempre armazenar nessas três situações. Agora, quem estiver vendo aqui o segundo gráfico aqui do processamento, olha como os traumas, eles abarcam a maior parte do HD. Por quê? Porque nós, com o tempo, nós então juntamos muito mais informações negativas e traumáticas que faz com que a emoção prazerosa e a emoção neutra seja subjugada. Aqui nós entendemos um pouco sobre todo esse conjunto. Então nós temos informações traumáticas, informações prazerosas, neutras, que compõem a nossa consciência informacional. E esse conjunto está na sua alma. Está em qual parte da sua alma? Está na sua emoção. Tem um teólogo muito forte que diz o seguinte, que há uma consciência na alma, que não é a consciência, vamos dizer assim, de determinar certo ou errado, mas é essa consciência que está na alma, que são essas informações, assuntos muito contemporâneos, pesquisas muito contemporâneas na área principalmente da psiquiatria, né? E, aliados à neurociência, nós vamos ver isso tudo também se verifica. Quando fazemos a junção dessas abordagens com o princípio do sagrado, da composição interna do homem, do gênero humano, nós ficamos mais claros e mais aptos a desvendar também
do que possa estar acontecendo conosco. Então, esse conjunto de informações que compõem esses arquivos de memória, como se as informações se compusessem em pastas distintas umas das outras, nesse aplicativo Emoção. Então, o que acontece? Olha que coisa interessante. Veja, num foco de tensão, certo? O foco de tensão, isso é psiquiatria mais contemporânea. Isso nós estamos falando aqui, um pensamento do nosso querido, ilustríssimo Augusto Cury, tá? Esse querido irmão aí que traz essas informações muito preciosamente para nós. Olha que coisa interessante. Veja, num foco de tensão, detona-se um gatilho de memória que dispara o fluxo de memória. O eu, então, é encarcerado, né? Ele é preso por sentimentos fóbicos, irascivos, ou de fracasso, ou de escassez, né? Por um pensamento irracional. Nessa linha, assim, esse aprisionamento aqui, né? Nós ficamos aí, vamos dizer assim, vocês já viram falar assim, oh, aquela pessoa é uma pessoa aborrecida. Normalmente é uma pessoa cheia de traumas, então ela fica aborrecida, o seu eu fica, na verdade, emburrecido. Ou seja, ele não consegue sair, né? As pastinhas neutras e as pastas prazerosas ficam subjugadas por tantos traumas. Até aí também, tudo bem. Então, que relação há entre a realidade, né, da vida cotidiana e a ficção e as nossas dores existenciais? Certo? No âmbito da filosofia e da metafísica, por exemplo, a essência, gente, a essência é algo, é um elemento característico intrínseco do ser. Por exemplo, a racionalidade e coisas desse tipo. Então, essa essência faz parte do ser humano. Então, é nessa essência que nós deveríamos, pelo menos deveríamos, encontrar o prazer e a alegria de ser o que nós somos existencialmente, tá certo? Então, nesse caso, a essência é uma representação do que é comum, do que é universal, que se encontra no âmago de qualquer pessoa, principalmente. Agora, desde que nós somos subtraídos dessa essência, cujo significado é um lugar de prazer, é um lugar de bem-estar, né? E viemos a ser expulsos para esse lugar externo, né? Onde nós olhamos para as coisas de maneira externa, achando que nós vamos resolver os nossos problemas olhando para fora, olhando para o externo. E aí nós buscamos algo que está fora. Agora, o que será que nós tanto buscamos e que está dentro de nós e que nós buscamos muitas vezes em lugar errado? O que será? Ó, a busca pelo prazer e pela alegria da concretização de um dos maiores anseios humanos. Assim como nós buscamos fora o que já está dentro, que sempre esteve dentro de nós, assim também tentamos subjugar as nossas dores, também trazendo coisas de fora, subjugar as nossas queixas e traumas, buscando mudanças de fora para dentro. Então, qual é essa busca? Qual seria essa busca? É uma busca muito simples. A busca de ser feliz. Tá? Nós fomos programados para ser felizes. Nós já fomos programados. Agora, por que muitas vezes nós não manifestamos a felicidade? É porque existem muitas informações que travam a nossa busca e travam essa conquista da felicidade. Então, a partir de agora, nós iremos aprender um pouco como alcançar melhor qualidade de vida, né, no nosso viver cotidiano, pessoal, familiar, organizacional, né, com as técnicas de autocura consciente, para então perceber e desfrutar nessa maior missão dada ao gênero humano na Terra, que é ser feliz. Se você, uma coisa importante que você precisa atentar, se você se considera capaz de ser feliz, você está certo. Se você não se considera capaz de ser feliz, você também está certo. O que é que você escolhe? A escolha é sua. Nós temos então a homeostase quântica informacional, essa técnica, essa metodologia de autocura consciente que vai nos ajudar a eliminar muitas informações traumáticas que nos impedem de pensar positivamente, de escolher sermos felizes. Então nós vamos entender como nós vamos fazer essa limpeza. Muito bem? Então, gerenciar as informações, transformar e reprogramar o HD emocional e mental, isso é muito importante. O apóstolo Paulo, né, o São Paulo, já dizia uma coisa muito interessante. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas como renovar a nossa mente? Nós só podemos renovar a nossa mente se a nossa emoção efetivamente estiver renovada também. E como é que nós vamos renovar a nossa emoção? Por meio desses comandos quânticos, dessas orações
ou dessas frases assertivas, que vão fazer com que nós então venhamos a ter zerar, praticamente conseguimos zerar o nosso coeficiente negativo e aumentar a probabilidade do nosso coeficiente positivo estar mais apto a ser acessado. Por exemplo, se nós temos informações... Porque o que eu quero dizer para vocês com isso? Que a emoção, quando nós temos um fato com informações emocionais, nós temos muito mais facilidade para gravarmos essa informação, seja ela traumática, seja ela de qualquer outra forma, mas principalmente as informações traumáticas. Por exemplo, um aluno faz lá uma sanfoninha, quem já estudou sabe o que é isso, né? Uma colinha ali, bem feitinha, tudo mais. Provavelmente, na prova, ele não vai precisar daquela sanfoninha, ele não vai precisar daquela cola. Por quê? Porque ele fez aquela cola num momento de emoção, ou porque ele queria ser o mais esperto, mais descolado, ou porque ele estava com medo de reprovação, alguma coisa assim. Então, quando ele faz isso, ele automaticamente já vai ter aí boa parte dessa informação gravada. Mesmo que seja uma informação gravada por causa de pouco entendimento, às vezes, da matéria, seja ali gravada momentaneamente, mas isso vai fazer com que essa informação tenha prevalência na hora da prova, por exemplo, tá? Então eu estou só dando um exemplo bem simples. Pode-se ver então que o que é que acontece com a mente? A mente vai buscar o que está gravado. E onde está gravado? Na nossa emoção. Então nós vamos ou buscar situações traumáticas ou situações positivas, dependendo daquilo que está no nosso conjunto de informações. Então, para ter, por exemplo, no caso, e pessoas que, às vezes as pessoas me perguntam, e pessoas que tiveram uma superação de traumas? Ótimo, essa pergunta já traz a própria resposta. As pessoas perguntam isso, né? No caso de uma superação de um trauma, de uma dificuldade. Então, a própria pergunta responde, então, essa questão, esse questionamento. Se houve uma superação, e essa é uma informação muito relevante e emocionalmente muito forte. Então, ela provavelmente vai subjugar muitas informações negativas que estavam ali. Então, por isso é que a pessoa vai manifestar superação, tá certo? Continuando ainda, nós temos 2 procedimentos necessários para atingir autocura consciente. Promover o desenvolvimento da inteligência emocional e mudar a ressonância informacional, né, na sua consciência. Mudar o entrelaçamento informacional da sua consciência é muito importante. Ou seja, transformar, isto é, eliminar hereditariedades negativas, condicionamentos, eliminar dores contidas nos traumas de rejeições, por exemplo, né? Se você pensa e sente as mesmas coisas que lhe trouxeram as dores traumáticas em que você se encontra na sua alma, seja de escassez, seja de raiva, se você está acessando essas mesmas informações, não adianta você pensar positivamente, os resultados serão sempre os mesmos. É preciso mudar essa ressonância, essa frequência ou esse entrelaçamento. Então nós temos aqui, nesse próximo slide também, o gerenciamento das emoções para promover essa autocura, tá? Essa possibilidade indesejada, colocada por essa flecha solitária aqui do meu lado direito, aqui, sozinha, aqui, mais intensa, então ela é o quê? Ela é um fato negativo ou até mesmo um fato positivo, um salto quântico, né, da escassez para a abundância, por exemplo. Tá? Então, e os outros representados por aquelas setas menores, são as informações que eu acesso para ter uma realidade à minha frente. Entendeu? Então, se eu acesso informações traumáticas, provavelmente eu vou ter ali uma depressão, vou ter ali uma situação, vou me deparar com fatos que são traumáticos e situações que vão sempre nos trazer o mais do mesmo. Então, por exemplo, nesse caso, se é uma situação em que eu saí de um momento de escassez por meio, né, dessas técnicas maravilhosas, né, que são física quântica pura, gente. Eu quero que vocês entendam isso, tá? Quando nós eliminamos essas informações negativas e conseguimos duplicar, né, e repetir os aspectos relativos, por exemplo, à abundância, relativos né, sai de uma abundância relativa e vai para uma abundância mais absoluta, né? Ou, no mesmo caso, a dor, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade que você esteja sentindo, nesse momento você pode ter um reflexo
inconsciente dessas dores que você já viveu. Ou seja, aquilo que está colocado por essa flecha do lado direito aí, sozinha aí. Quer dizer, esse momento que você está vivendo e que você está lamentando esse momento, muitas vezes as informações mesmo estão nas outras setas de informações que você trouxe. Então você não está se lamentando às vezes ou chorando por uma situação que ocorreu, que está ocorrendo agora, mas talvez aquilo se lembre inconscientemente de coisas anteriores. Então nós precisamos entender isso, que esse gerenciamento faz parte da nossa autoavaliação, tá? Do seu autoconhecimento, tá? Gerando autocura, autocontrole e, por fim, você tendo um bom coeficiente emocional, lhe trará então essa inteligência emocional muito rica para lidar com todos esses problemas do nosso dia a dia. E quem que não tem situações, tá certo? E assim, e não é eu disfarçar que está tudo bem, vou negar que eu estou com uma situação deprimente, uma tristeza, não. Pelo contrário, nós temos que entender que nós passamos por essas situações, né? Mas que nós não devemos e não podemos permanecer nelas. Nós devemos então agir de que maneira? Achar a solução que está em eliminar informações traumáticas. E falando em informações traumáticas, só para vocês terem uma ideia, sentimentos primários aqui, ó. Primários da nossa alma, segundo a medicina tradicional chinesa. Olha que coisa interessante. Raiva, alegria negativa, preocupação, tristeza e medo são informações primárias. Dessas informações derivam mais de 400 sentimentos e sensações diferentes. Imagine a força que tem isso. Acesse o meu canal no YouTube, acesse também o meu perfil @terapeuta Enio Avelar. Veja tudo mais que você precisa saber para alcançar a sua tão sonhada estabilidade emocional, mental e física e se tornar a sua melhor versão de si mesmo. Compartilhe com seus amigos aí, compartilhe também no YouTube, no Instagram, isso é muito importante, tá? O que é a sua alma? A sua alma é a sua persona. Por isso nós falamos de personalidade. O que é isso? Alma. Então a persona nada mais é do que isso. Você não tem uma alma, você é uma alma. Você tem um corpo. Eu tenho um corpo, nós temos um corpo. Agora, por outras palavras, a alma, o que é a alma? Na minha concepção, na minha maneira de ver, a personalidade não é baseada em ter um corpo, e sim em ter uma alma. Se você tem se percebido triste, depressivo e assim mesmo envergonhado por procurar ajuda, não se culpe, não há nada de errado nisso. Eu também já passei por circunstâncias como essa e agora eu posso ajudar você porque eu faço parte de um programa de autodesenvolvimento pessoal que mudou a minha vida, transformou a minha vida, me fez ter autoestima renovada e ser muito mais positivo para enfrentar o dia a dia. E é isso que eu quero dividir com você no meu canal no YouTube, também no meu perfil no Instagram, @terapeuta Enio Avelar. Eu conto com você, temos abordado ali sobre como alcançar, manifestar mais amor próprio, mais autoestima e tudo mais que você precisa saber para se tornar e ser a sua melhor versão. Eu quero mostrar para vocês que é muito importante também. Quando nós passamos então a ser alma vivente, a alma, o que é a alma? Na minha concepção, na minha maneira de ver, e eu quero fazer aqui uma analogia com o computador, só para vocês entenderem. A persona humana é mente, vontade e emoção. Vamos entender um pouquinho. A memória do computador. A memória RAM, nós sabemos é o que? É o processador. É a mente racional, ou seja, nossa racionalidade. A memória RAM é a memória bio do computador. É a que liga e diz assim, agora eu estou pronto. E o HD? Né? O HD, onde é tudo gravado. Então nós temos a memória RAM, a memória ROM e o HD. A emoção, então, é o HD, é onde ficam todas as informações gravadas. Aqui nós entendemos um pouco sobre todo esse conjunto. Então nós temos informações traumáticas, informações prazerosas, neutras, que compõem a nossa consciência informacional. E esse conjunto está na sua alma. Está em qual parte da sua alma? Está na sua emoção. Esse conjunto de informações que compõem esses arquivos de memória em pastas distintas umas das outras, nesse aplicativo emoção. O que é que acontece com a mente? A mente vai buscar o que está gravado. E onde está gravado? Na nossa emoção. Então,
nós vamos ou buscar situações traumáticas ou situações positivas, dependendo daquilo que está no nosso conjunto de informações. E por fim, você tendo um bom coeficiente emocional, lhe trará então essa inteligência emocional muito rica para lidar com todos esses problemas no nosso dia a dia. E quem que não tem situações, tá certo? E assim, e não é eu disfarçar que eu tá tudo bem, vou negar que eu estou com uma situação deprimente, uma tristeza, não. Pelo contrário, nós temos que entender que nós passamos por essas situações, né? Mas que nós não devemos e não podemos permanecer nelas. Nós devemos então agir de que maneira? Achar a solução que está em eliminar informações traumáticas. Veja tudo mais que você precisa saber para alcançar a sua tão sonhada estabilidade emocional, mental e física e se tornar a sua melhor versão de si mesmo. Acesse o meu canal no YouTube, acesse também o meu perfil @terapeuta Enio Avelar. Gostaria que vocês fossem para lá para vocês verem esses slides que nós preparamos com tanto carinho para vocês. Mas voltando aqui, esse aprendizado é muito simples, de autocura consciência, e que ele vai fazer com que nós aprendamos também a nos autoavaliar, nos autoconhecer. E a consequência disso, termos indivíduos mais equilibrados, com autocontrole, tá? Isso tudo faz parte da tão falada inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você saber fazer esse gerenciamento das suas informações. E a melhor maneira de nós fazermos o gerenciamento das informações é eliminar as informações causa, para depois então programar informações positivas, que aí quanto mais estáveis nós tivermos, mais nós teremos essa tão falada inteligência emocional. O próximo então, que eu quero mostrar para vocês, é essa balancinha da neutralidade. Nós geralmente, o gênero humano, desde que nós estamos aqui na Terra, ele se contrapõe com isso. As carências são contrapostas com prazeres. E até na consciência da pessoa, quando gera um excesso de prazeres, muitas vezes para equilibrar o sistema há um percalço, um caos, uma situação para que tudo se volte ao normal. Então é importante, quanto mais próximo você estiver da neutralidade, nem muito positivo, cheio de prazeres, nem muito negativo, cheio de carência, coisa assim, quanto mais próximos da neutralidade, dos seus pensamentos, das suas emoções, menos você precisará emitir comandos de eliminação, de programação ou de reprogramação. Então fica a dica aí. Por exemplo, se nós estamos muito carentes, quando estamos carentes, tentamos então compensar com prazeres. Nada de errado ou certo nisso, tá? Mas aí podem surgir os vícios. Por exemplo, o sujeito está todo carente e tudo mais, aí ele vai no bar e toma uma birita. Ele está buscando ter prazer. Ele não está fazendo, não é uma questão de certo e errado, mas a questão é que muitas vezes, por exemplo, fumar maconha, coisa recreativa, então ele está talvez tentando subjugar as suas carências com prazeres, como questões alucinógenas e tudo mais. Mas daí podem surgir os vícios, e esses vícios é que são muito perigosos, porque esses vícios, a partir do momento que eles nos trazem um certo prazer, eles vão nos encarcerando também, nos fazendo então escravos disso, ok? O outro que eu quero mostrar para vocês, esses dois slides, então mostram que o excesso de positivo também, quando o positivo está muito forte também, por exemplo, um jovem aí pega o seu carro, né, pegou o carro da mãe, do pai, os primeiros meses de carteira, todo empolgado e tudo mais, conhece o carro e tal, mas de repente começa a correr um pouco mais num dia de chuva, pode dar errado rapidinho. Por quê? Excesso de prazer, excesso de confiança pode trazer a confiança que traz aquele prazer da estabilidade, de você, opa, eu domino isso aqui, então isso pode trazer uma situação muito séria, muito rapidinho. Importante de tudo isso, quanto mais próximos nós tivermos, você e eu estivermos da neutralidade, menos nós vamos precisar de emitir comandos de eliminação, de programação, reprogramação. Essa é a nossa meta, meu amigo, minha amiga. Essa é a nossa meta. Nós queremos ter estabilidade emocional, mental, espontânea. EEME. Estabilidade emocional e mental espontânea. Isso nós vamos fazer como? Por meio dos comandos de homeostase quântica informacional. Tudo isso nós vamos
falando aqui no decorrer da nossa palestra, aqui da nossa live. Outra coisa muito importante que eu gosto sempre de falar, antes de entrarmos nas técnicas da ferramenta de autocura, de homeostase quântica informacional. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o princípio do sagrado. Estou aqui para discutir religião, nem nada disso, absolutamente. Mas o princípio do sagrado mostra as religiões, as filosofias, as crenças, as culturas, uma abordagem sobre o relacionamento humano. Eu e você somos essas 4 partes, ou seja, as 3 partes internas que nós temos, né? O corpo, a parte interna que eu quero dizer, que nós somos, o nosso endereço, né? O corpo, nós somos corpóreos, nós somos anímicos, ou seja, a alma, e nós somos espirituais. E trabalhamos com tudo isso aí no nosso social, tendo os nossos saltos quânticos, toda essa movimentação em branco aí, são os saltos quânticos que vão acontecendo. Eu quis alguma coisa que alegorizasse isso, para nós entendermos um pouco mais. Então, nós somos espírito, alma e corpo. Algumas filosofias e religiões mostram o seguinte, que alma e espírito são a mesma coisa, outros acham que espírito é igual a mente, que é o aspecto racional, que são tudo a mesma coisa. Agora, o corpo já é bastante diferente. O corpo é o que ele é? Ele é a condensação da energia e é o corpo que sente toda a carga emocional e mental do nosso dia a dia. Então, só para a gente entender um pouquinho isso, para nós ficarmos um pouco mais claros disso tudo. Eu queria que você atentasse, você que está vendo esse slide, ó. Aqui no YouTube eu estou mostrando todos os slides. No Instagram não tem como, ainda não conseguiram, né? Por causa de ser no celular, talvez, não conseguimos ainda fazer isso. Conseguimos passar os slides. Eu gostaria que vocês fossem para lá para vocês verem esses slides que nós preparamos com tanto carinho para vocês. Acesse o meu canal no YouTube, acesse também o meu perfil, @terapeuta Enio Avelar. Valeu, um forte abraço, eu aguardo você.